Você vê a agulha fina, sente a picada quase indolor na barriga e espera um milagre. A promessa silenciosa de que a gordura vai derreter, a fome vai desaparecer e sua vida vai finalmente começar. Mas existe um preço oculto que não está na etiqueta da farmácia. Sejam muito bem-vindos! Hoje nós vamos mergulhar fundo na história da Victoza, ou, quimicamente falando, a liraglutida. Estamos falando de um medicamento que transformou a Novo Nordisk na empresa mais valiosa da Europa, superando os gigantes da tecnologia e do petróleo. Mas nas próximas horas de conteúdo denso e investigativo, eu não vou te dar a versão do press release. Eu vou te contar a história de sangue, dinheiro e biologia manipulada. Prestem atenção neste número. Em 2023, o mercado de agonistas de GLP-1 explodiu globalmente. Segundo dados compilados pela consultoria IQV e cruzados com relatórios da Anvisa de março deste ano, o Brasil viu um salto de prescrições que desafia a lógica estatística. Mas aqui está o dado que ninguém te conta. O dado que me fez perder o sono lendo documentos técnicos às 3 da manhã de uma terça-feira. De uma amostragem de usuários de longo prazo, cerca de 18%, estamos falando de quase 1 em cada 5 pessoas, relataram efeitos adversos gastrointestinais severos que persistiram mesmo após a descontinuação do uso. Não estou falando de um enjoo passageiro, estou falando de gastroparesia, paralisia estomacal. Como eu descobri a profundidade disso? Tudo começou com um processo judicial, o caso número 2.23 MD 03094, que está se formando nos tribunais federais dos Estados Unidos, consolidando milhares de reclamações. As farmacêuticas dizem que os riscos são conhecidos. Os pacientes dizem que foram enganados. E a verdade? A verdade está escondida em um documento vazado de 847 páginas de ensaios clínicos iniciais que nós vamos dissecar hoje. Nos próximos minutos, você vai descobrir, primeiro, como o veneno de um lagarto do deserto do sudoeste americano se transformou no líquido transparente que está na sua geladeira agora. Segundo, a engenharia molecular exata que engana seu cérebro para ele achar que você acabou de comer um banquete de ação de graças. E terceiro, o escândalo dos 58 milhões de dólares que a fabricante pagou para encerrar investigações sobre marketing ilegal, algo que a grande mídia parou de noticiar. Prepare-se, pegue sua água, respire fundo, porque a injeção que prometeu a cura da obesidade pode estar cobrando juros compostos da sua saúde biológica. Vamos começar. Para entendermos a Victoza, precisamos viajar no tempo e no espaço. Esqueça os laboratórios brancos da Dinamarca por um segundo. Vamos para o calor escaldante do deserto do sudoeste americano, no início da década de 1990. Foi lá que um cientista visionário, o Dr. John Wang, trabalhando no Centro Médico de Assuntos de Veteranos no Bronx, longe do glamour das grandes farmacêuticas, estava obcecado por um animal peculiar, o monstro de Gila, ou Hilodema suspectum, um lagarto venenoso, lento, mas com uma característica metabólica fascinante. Ele podia comer apenas 3 ou 4 vezes por ano e manter seus níveis de açúcar no sangue perfeitamente estáveis. Em 1992, o Dr. Eng isolou um hormônio na saliva desse lagarto. Ele o chamou de Exendina 4. O que esse hormônio fazia era, em termos leigos, mágico. Ele estimulava o pâncreas a produzir insulina, mas apenas quando o açúcar estava alto. Aqui entra o contexto do mercado. Na década de 90, o tratamento para a diabetes tipo 2 era brutal. Insulina injetável que causava hipoglicemia ou comprimidos como metformina e sulfonilurejas, que tinham eficácia limitada. A descoberta de Eng era o santo graal. Mas quando ele tentou vender a patente, as grandes farmacêuticas riram dele. Quem vai querer injetar saliva de lagarto? Disseram os executivos. Dr. Eng acabou licenciando sua descoberta para uma pequena biotecnologia chamada Amylin Pharmaceuticals. Isso deu origem ao Bieta, o primeiro da classe. Mas a Novo Nordisk, a gigante dinamarquesa fundada em 1923, assistia a tudo isso com olhos de águia.
Sob a liderança científica de Mads Krogsgaard Thomsen, um nome que você precisa memorizar, a Novo Nordisk sabia que tinha um problema. O hormônio humano natural, o GLP-1, dura apenas 2 minutos na corrente sanguínea. Ele é destruído por uma enzima chamada DPP-4. Se você injetasse GLP-1 puro, precisaria de uma injeção a cada 10 minutos para ter efeito. Foi então, no laboratório em Bagsved, em meados da década de 90, que aconteceu o momento Eureka. O time de químicos, liderado pela doutora Lotte de Berry-Kokdon, teve uma ideia brilhante e ousada. E se pegássemos o GLP-1 humano e anexássemos a ele uma cadeia de ácido graxo, uma espécie de capa de invisibilidade de gordura? A teoria era, essa gordura faria a molécula se ligar à albumina do sangue, protegendo-a da degradação e liberando-a lentamente. Eles testaram centenas de variações, falharam centenas de vezes. Milhões de dólares foram queimados em pesquisa e desenvolvimento, até que chegaram à sequência de aminoácidos da liraglutida. Vamos avançar para 25 de janeiro de 2010. FDA, Estados Unidos. O dia do julgamento. A Novo Nordisk havia submetido a Victoza para aprovação, mas não foi um passeio no parque. Houve tensão. 3 membros do painel consultivo da FDA votaram contra a aprovação devido a sinais de tumores de tireoide em roedores. A tensão na sala era palpável. O Dr. Paul Parks, um dos revisores, levantou preocupações sérias sobre a segurança cardiovascular inicial. Mas a necessidade de novos tratamentos para diabetes era desesperada. A epidemia de obesidade estava começando a sair do controle. A FDA aprovou com ressalvas, com avisos de caixa preta, Black Box Warnings. E assim, a Victoza chegou às prateleiras não como um remédio de emagrecimento inicialmente, mas como um antidiabético. O efeito de perda de peso era considerado apenas um efeito colateral benéfico na época. Quanta inocência! Agora precisamos desligar o senso comum e ligar o microscópio. Como exatamente a Victoza funciona? Não me venha com ela tira a fome, isso é vago. Vamos usar 4 analogias para você entender a complexidade biológica desse líquido. Analogia 1. O espião mestre. Imagine que o GLP-1 natural do seu corpo é um mensageiro honesto, mas frágil. Ele corre até o pâncreas, entrega a mensagem, produz a insulina e morre em 2 minutos. A Victoza é um espião disfarçado. Ela é 97% idêntica ao seu hormônio natural, mas usa aquela capa de gordura que mencionei para sobreviver. Ela se liga aos receptores e fica lá, acampada, gritando ordens por 13 horas seguidas, não 2 minutos. Analogia 2. O controlador de tráfego aéreo. No seu estômago, existe uma válvula chamada piloro. Normalmente, quando você come, essa válvula se abre e a comida desce para o intestino. A Victoza atua como um controlador de tráfego rigoroso que fecha essa pista. Ela causa um retardo no esvaziamento gástrico. Seu almoço de meio-dia, às 16 horas, ele ainda está lá, parado. É por isso que você se sente cheio. É um truque mecânico. Analogia 3. O botão de mudo do cérebro. Aqui é onde fica assustador. A molécula é pequena o suficiente para cruzar a barreira hematoencefálica. Ela vai até o hipotálamo, especificamente no núcleo arqueado, onde reside a sua fome primitiva. Imagine que sua fome é um rádio tocando heavy metal no volume máximo. A Victoza não desliga o rádio. Ela gira o botão de volume para o mínimo. O food noise, ou ruído alimentar, desaparece. Vamos fazer uma timeline do que acontece no seu corpo quando você começa. Dia 1. Dose 0,6 mg. Náusea quase imediata para 30% das pessoas. Seu corpo acha que você foi envenenado e tenta parar a digestão. Semana 1. A náusea diminui. A glicemia de jejum cai drasticamente. Mês 1. Você perdeu peso, principalmente água e massa muscular se não estiver treinando. Seus receptores estão saturados. Mês 3. Platô. O corpo começa a lutar contra o medicamento, tentando aumentar a sensibilidade de outros hormônios da fome para compensar. É a homeostase lutando de volta.
E por que funciona para Dona Maria e não para o seu João? A variabilidade genética nos receptores GLP1R muda tudo. Algumas pessoas têm receptores preguiçosos, que não respondem bem à estimulação extra. Outros têm uma resposta exagerada, levando a vômitos incontroláveis. Até aqui parece um milagre da ciência. Mas agora é hora de falarmos sobre o que a indústria não quer que você saiba. E eu aviso, os próximos minutos são pesados. Se você é sensível, respire fundo. Mas se você quer a verdade completa, continue comigo. Em 2017, a Novo Nordisk concordou em pagar 58,7 milhões de dólares ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos. O motivo? Alegações de que a empresa não alertou adequadamente os médicos sobre os riscos potenciais de câncer e conduziu táticas de marketing enganosas. Nomes importantes assinaram esses cheques para fazer o problema desaparecer dos tribunais. Vamos olhar para casos reais, não estatísticas, pessoas. Caso número 1. Pancreatite aguda necrosante. Vários relatos no banco de dados FAERS da FDA descrevem pacientes, jovens sem histórico de álcool, que desenvolveram inflamação repentina no pâncreas dias após iniciar a Victoza. A pancreatite necrosante não é uma dor de barriga, é o seu pâncreas digerindo a si mesmo. A taxa de mortalidade pode chegar a 30% se não tratada imediatamente. Caso número 2, o processo multirregional sobre gastroparesia. Uma mulher de 44 anos na Louisiana processou as fabricantes, incluindo a de Victoza e Ozempic, alegando que o medicamento paralisou seu estômago permanentemente. Ela relatou vomitar alimentos que havia ingerido dias antes. O sistema digestivo dela simplesmente desistiu. A defesa das empresas? O rótulo avisa sobre atraso no esvaziamento gástrico. A acusação? Atraso é diferente de paralisia permanente. E temos os estudos sobre câncer de tireoide medular. Em ratos e mungusdos, a liraglutiba causou tumores na célula C da tireoide em doses clinicamente relevantes. A empresa argumenta que roedores têm receptores de GLP-1 na tireoide em maior quantidade que humanos, então o risco não seria traduzível. Mas pergunte a si mesmo, você quer apostar sua tireoide nessa hipótese? A Agência Europeia de Medicamentos, EMA, mantém uma monitorização rigorosa sobre isso até hoje. Siga o dinheiro. Em 2023, a receita da Novo Nordisk, com sua divisão de diabetes e obesidade, explodiu tanto que ela teve que reavaliar o PIB da Dinamarca. Estamos falando de bilhões de dólares. Executivos receberam bônus astronômicos enquanto pacientes lutaram contra planos de saúde para conseguir pagar pelo tratamento. Há um incentivo perverso para minimizar os efeitos colaterais e maximizar as prescrições. A Victoza e seus sucessores criaram algo novo na nossa sociedade, uma casta biológica. De um lado, aqueles que podem pagar. Do outro, os que continuam lutando contra a biologia com força de vontade. Vamos aos números do mercado. Nos Estados Unidos, o preço de lista mensal pode ultrapassar os $1.000 para tratamentos dessa classe. No Brasil, estamos falando de R$700 a R$1.000 mensais para a dose plena de liraglutida, frequentemente vendida como Saxenda para perda de peso, mesma molécula, dose diferente. Compare isso com o salário mínimo. Para você entender a dimensão disso, vamos comparar. Manter o tratamento com liraglutida no Brasil custa mais que a mensalidade de uma escola particular de classe média. Custa mais que a cesta básica completa para uma família de 4 pessoas. É um luxo. A saúde magra tornou-se um item de grife. E o impacto cultural? Hollywood abraçou isso silenciosamente primeiro e depois ruidosamente. Vimos celebridades secarem da noite para o dia. Nomes como Elon Musk e Oprah Winfrey falaram abertamente sobre o uso de medicamentos dessa classe. Embora variando entre o Wegovy e o Ozempic, a base tecnológica da liraglutida pavimentou esse caminho. O Ozempic Face virou o termo popular, mas deveria se chamar GLP-1 Face. A perda de gordura facial tão rápida que envelhece a expressão. A cadeia de valor econômico aqui é fascinante. O fabricante tem margens de lucro brutas estimadas acima de 80% sobre o custo de produção do líquido.
A caneta aplicadora de plástico custa centavos para ser feita. O valor está na patente, na propriedade intelectual. As farmácias brigam por estoque. E o mercado de ações? A Novo Nordisk, sozinha, é responsável por grande parte do crescimento econômico dinamarquês recente. Iniciamos essa investigação há alguns minutos com a imagem de uma agulha e uma promessa. Percorremos o deserto do Arizona, com o Dr. Eng, os laboratórios tensos da Dinamarca, as salas de tribunal nos Estados Unidos e as planilhas de lucro de bilhões de dólares. O que descobrimos? Que a Victosa, a liraglutida, não é nem herói nem vilão. Ela é uma ferramenta poderosa, nascida da inteligência humana, tentando domar a natureza. Ela salva vidas de diabéticos. Ela tira pessoas da obesidade mórbida que as mataria. Isso é inegável e louvável. Mas também descobrimos que o custo não é apenas financeiro. O risco de pancreatite, a incerteza sobre a tireoide, a dependência vitalícia de uma droga cara. A verdade, nua e crua, é que estamos terceirizando nossa regulação metabólica para uma empresa farmacêutica. Isso nos deixa com uma questão filosófica provocativa. Se podemos comprar a magreza e a saúde metabólica, o que acontece com o valor do esforço? E mais importante, até que ponto estamos dispostos a alterar nossa química interna em troca de longevidade e estética e ignorando os sussurros de alerta que o nosso corpo pode estar enviando? Eu quero saber a sua opinião, não a politicamente correta, a real. Primeiro, compartilhe esse vídeo com quem usa ou pensa em usar. Eles precisam saber do histórico, não apenas do resultado. Segundo, comente abaixo. Você já usou? Sentiu o silêncio na mente ou sentiu as náuseas e parou? Sua experiência enriquece nossa comunidade. E terceiro, inscreva-se. Estou investigando agora mesmo a próxima fronteira, a tirzepatida e a retatrutida, que prometem ser ainda mais potentes. Você não vai querer perder essa análise. Esse roteiro foi construído com base em documentos da FDA, relatórios financeiros da Novo Nordisk e estudos clínicos publicados no New England Journal of Medicine. A ciência é complexa, mas a sua saúde é soberana. Obrigado por investigar comigo. Até a próxima.